Olá, pessoal do Peja 2, Bloco 2. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, porque tudo isso vai passar, tá? E nós vamos nos reencontrar presencialmente. Então, vamos lá. Nossa videoaula hoje vai falar sobre o texto e a sua finalidade. Os textos têm diversas finalidades. O uso de determinado gênero dependerá da sua finalidade. Então, os gêneros textuais, eles estão ligados à finalidade dos textos. Então, qual é a finalidade que eu vou usar? Para que eu vou usar aquele texto? Então, que tipo de texto eu vou usar de acordo com a minha intenção? Então, vamos relembrar a questão dos gêneros textuais. Chamamos de gêneros textuais as diferentes formas de linguagem que circulam socialmente no dia a dia, sejam elas mais formais ou informais. Os gêneros podem circular em linguagem escrita ou oral. Então, nas duas formas, a gente vai estar utilizando algum gênero textual. É muito importante não confundir tipo textual com gênero textual. Por quê? Porque existem três tipos de texto. O narrativo, que vai narrar, contar alguma coisa. O descritivo, que já está dizendo, o nome já diz, descrever alguma coisa. E o dissertativo, que é a mesma coisa que um texto argumentativo, onde você vai colocar sua opinião, onde você vai tentar convencer alguém de alguma coisa. É o texto dissertativo. Já os gêneros textuais são praticamente infinitos, visto que são produzidos por falantes de uma língua em um determinado momento histórico. Então, os gêneros textuais é uma infinidade de gêneros, porque eu tenho receita, eu tenho bula, eu tenho conto, eu tenho vários tipos, né? Uma infinidade, que não dá nem para dizer. Então, esses gêneros, eles estão ligados diretamente à finalidade com que eu escrevo. Como eu vou usar esses gêneros textuais. Então, aí eu tenho memórias literárias, né, crônicas, contos, receitas, relatos de experiência, fábulas, notícias, poemas e por aí vai. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Todos os textos têm a mesma finalidade? Esses textos todos, eles têm o mesmo objetivo? Vão pensando aí. Por que isso é importante? A palavra gênero sempre foi bastante utilizada pela teoria literária, com um sentido especificamente literário, identificando os gêneros clássicos, o lírico, o épico, o dramático, e os gêneros modernos, como o romance, a novela, o conto, o drama. Então, esse gênero, antigamente, era essa gama de escritos que eram considerados os gêneros, classificavam os gêneros. Todos os textos que produzimos, orais ou escritos, apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência dela. Então, eles têm mais ou menos o mesmo tipo, lógico que cada um vai falar sobre uma coisa diferente, mas eles têm aquela mesma organização, tá? Essas características configuram diferentes gêneros textuais, que podem ser caracterizados por três aspectos básicos coexistentes: o assunto, a estrutura e o estilo. Então, esses três elementos aí, esses três aspectos, eles vão estar norteando cada um desses textos, tá? E aí, de acordo com o gênero, vai ter o tipo de assunto, a estrutura dele, como é que ele é feito, né? Que estilo ele segue. A escolha do gênero não é completamente espontânea, pois leva em conta um conjunto de parâmetros essenciais, como quem está falando, para quem está falando, qual é a sua finalidade e qual é o assunto do texto. Então, essa escolha, que tipo de gênero você vai usar, não é uma coisa completamente espontânea. Por quê? Porque você vai, por exemplo, se eu vou instruir alguém sobre alguma coisa, eu vou fazer uma receita de bolo. Eu vou dizer para ele o que ele vai usar, como ele vai fazer. Então, eu vou usar o gênero receita. Então, eu não vou ensinar uma pessoa a fazer um bolo contando uma história, não é? Então, eu vou
adequar o gênero à minha finalidade, né? Ao que eu estou querendo. Por exemplo, ao desejarmos contar como ocorreu um conjunto de fatos reais ou fictícios, fazemos uso de textos de gêneros narrativos. Então, eu vou contar uma história, aí pode ser um conto, pode ser uma fábula, alguma coisa do tipo narrativo. Para instruirmos alguém sobre como fazer alguma coisa, por exemplo, fazer um bolo, montar uma mesa, jogar certo tipo de jogo, etc., fazemos uso de gêneros instrucionais. Então, ou eu vou usar para fazer o bolo, eu vou usar uma receita. Para instruir alguém a montar uma mesa, eu vou fazer um manual de instrução. Então, cada um vai ter o gênero instrucional, mas cada um vai ser um tipo de texto. Para convencer alguém de nossas ideias, fazemos uso de gêneros argumentativos e assim por diante. Então, convencer alguém de nossas ideias. Então, quando você vai fazer um texto, você vai usar o texto argumentativo, né, para tentar passar para as pessoas aquilo que você pensa, né, a sua ideologia, o que você está pensando sobre aquele assunto. Então, vamos ver aqui agora o como vocês estão em relação ao que vocês já têm de conhecimento em relação a esse assunto. Das afirmativas abaixo, a única correta vocês vão ver qual é a resposta que é correta aí, que não deixa dúvidas sobre a questão dos textos, tá? Para convencer alguém de nossas ideias, fazemos uso de gêneros o quê? Acabamos de ver aí que tipo de gênero é esse. As características que configuram diferentes gêneros textuais podem ser caracterizados por 3 aspectos básicos coexistentes. Acabamos de ver quais são esses 3 elementos aí. Agora vamos ver, vamos pensar um pouquinho, refletir em cima dessas 2 imagens aí. Os gêneros textuais possuem estruturas diferentes que revelam sua finalidade. Abaixo você observa que há 2 tipos de gêneros textuais, um outdoor e uma reportagem jornalística. Cada um tem a sua finalidade, embora tratem do mesmo assunto. Os 2 estão falando sobre a questão da reciclagem. O outdoor mostra a importância da reciclagem com poucas palavras e muitas imagens, transmitindo a mensagem de forma rápida e simples. Então, o outdoor, ele transmite uma mensagem rápida, por quê? Pelo apelo visual dele, e atinge as pessoas que passam por ele, aonde ele estiver, geralmente em local de grande movimento, para que as pessoas possam ter acesso. Já a reportagem traz o tema por meio da narração de um fato verdadeiro, com mais textos informativos. Então, essa reportagem, ela vai ter o quê? Mais informações, ela tem a finalidade de informar sobre um fato que aconteceu, sobre um acontecimento qualquer, ou alguma situação, e aí ele vai ter mais textos, vai falar mais sobre o assunto. Então, as pessoas que vão procurar, né, vão ler essa informação, essa reportagem, elas estão em busca de mais informação. Então, são situações diferentes, né? Então, pensem em relação a as finalidades que cada um desses textos tem. Então, vamos ver agora uns diferentes textos. Entre esses diferentes textos que a gente pode encontrar, a gente tem o e-mail. Hoje em dia, as pessoas se comunicam muito por e-mail, em trabalho, até entre as pessoas mesmo, para perguntar como está, e as pessoas... Então, tem muita gente que usa e-mail. E aí, a gente vai ter uma atividade em cima desse tipo de texto, tá? Então, que atividade é essa? Vocês vão, a maioria de vocês, acredito que todos, têm o e-mail, porque vocês têm Facebook, vocês têm o WhatsApp, e todos eles precisam de e-mails para você poder fazer essa inscrição, você se cadastrar, precisa de e-mail. Então, acredito que todos vocês tenham. Então, o que vocês vão fazer?
Entre a turma, vocês vão trocar mensagens através de e-mail, tá? Então, procurem assim, procurem tirar uma foto do e-mail que vocês estão mandando, né? Para que a gente possa ver, que eu possa ver aí a, a funcionalidade do exercício, da atividade, tá? E aí vocês vão escolher um colega qualquer, tal, e vão perguntar alguma coisa, contar alguma coisa através desse e-mail para esse amigo, tá? Então, pode ser que vocês escolham os mesmos amigos, mas procurem ver entre vocês, conversem no grupo, quem é que ainda não escolheu um amigo, ou podem mandar para o mesmo amigo. Agora, ninguém pode ficar sem ter um amigo para trocar, tá? Então, o mesmo amigo pode receber até dois, mas vocês precisam, todo mundo precisa trocar. Então, conversem entre vocês no grupo, tá? Para que vocês possam ter, todos vocês, uma pessoa para trocar, tá bom? Isso, então, é a primeira atividade. Aí a gente vai para um outro tipo de texto, né? Que é a entrevista. A entrevista é uma conversação entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado, em que perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informação do entrevistado. É um tipo de texto que tem uma estrutura própria e pode ser usada para obter diferentes tipos de informação. Esse gênero textual tem a finalidade de buscar novas informações, tendo por base a opinião do outro. Claro, quando você entrevista alguém, a pessoa que está sendo entrevistada, e existem vários tipos de entrevista, né, entrevistas de televisão, onde quer saber sobre a vida da pessoa, ou uma entrevista para retirar informações, para fazer algum trabalho em cima daquilo. Então, existem vários tipos. E aí a gente vai ter uma atividade em cima desse tipo de texto, da entrevista. Como estamos vivendo um momento em que devemos ficar em casa, a proposta é você e um amigo se entrevistarem. Isso pode ser feito pelo celular, onde cada um responde e entrega ao outro. Sejam criativos, vocês podem até fazer uma conversa por vídeo. Então, vocês vão receber, tem esse arquivo que vocês vão ter acesso, onde tem uma entrevista. E aí, vocês vão passar essa entrevista para o colega. O colega vai responder para você e você vai responder para o colega, tá? Então, vai ser a mesma dinâmica, trocar com um amigo, tá? E fazer com que ninguém fique sem ser entrevistado, tá? Conversem entre vocês. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso que a gente viu, né? Imagine que você fará uma palestra sobre o meio ambiente na sua turma. Para isso, você fará um convite para seus colegas participarem. Considerando que o convite é um gênero textual, marque a alternativa correta. Então, vamos lá, vocês vão ter que marcar aí qual é a finalidade do convite. Você sabia que o cardápio também é um texto? O cardápio abaixo foi feito com papel reciclado, com o objetivo de preservar a árvore, já que o papel foi reutilizado. Leia as alternativas abaixo e marque aquela que melhor explica seu gênero. Então, qual dessas aí você acha que melhor explica o gênero cardápio? O meio ambiente pede socorro. Foi a frase que Paulo escreveu na capa de sua agenda depois das aulas que teve na escola, claro, provavelmente sobre o meio ambiente. Considerando que a agenda também é um tipo de gênero textual, pense na sua finalidade e complete a frase com a sequência mais adequada. Então, vocês vão escolher qual é a letra que tem as duas palavras que vão completar essa frase aí, pensando qual é a finalidade da agenda. O jogo é um texto. Esta frase vocês vão dizer se essa frase é correta, se ela é incorreta. O jogo, é um tipo de texto. Mas o que eu tenho no jogo em relação a texto? O que eu posso ter dentro de um jogo? Anúncio é texto? Com toda certeza. Você conhece esse gênero de texto, o chamado classificado ou anúncio. Vamos então tratar de suas características. Então aqui tem um anúncio e aí vocês vão responder essas perguntas que estão aí embaixo, tá?
onde aparece esse gênero de texto, qual é o objetivo dele, que elementos o identificam, assim, o que, que tem dentro, geralmente, de um anúncio desse tipo, quais são os elementos, vocês vão responder aí. Mariana tem uma loja de artesanato. Alguns produtos são feitos por ela com material reciclado. Pelo seu capricho e talento, ela foi convidada a dar uma entrevista para um jornal. A entrevista foi transformada em texto narrativo, contando a história da vida de Mariana. Então, a gente tem dois tipos de texto aí. Primeiro, a entrevista, e depois, essa entrevista ela foi transformada num texto narrativo. Então, ela passou a contar a história da vida da Mariana. Com base no que você aprendeu, marque a frase que revela a finalidade do texto narrativo. Então, esse texto que foi feito com as perguntas, né, com a resposta que a Mariana deu para a entrevista no jornal, qual é a finalidade desse texto? Vocês vão escolher qual a melhor resposta aí. Um livro é um exemplo de texto argumentativo, pois o autor escreve de acordo com o seu ponto de vista, tendo por base o estudo e a leitura de outros pesquisadores do tema. Então, a gente viu aí, o texto argumentativo é aquele que procura convencer alguém de alguma coisa. Então, o autor desse livro escreveu o ponto de vista dele e usou os estudos que ele pegou de outros escritores, de outros livros, para mostrar essa opinião dele, fundamentar essa opinião. Então, que resposta está dentro, né? Está melhor dizendo sobre esse tipo de texto aí, né? Então, quando falamos em meio ambiente, lembramos também do lixo que produzimos diariamente em nossas casas. Mas há outras formas de transformar o lixo em luxo, através da confecção de objetos reciclados e do artesanato das mais belas formas. E quando falamos em preservação, não podemos deixar de pensar sobre a reciclagem. Muitos materiais que jogamos no lixo podem ser reutilizados de forma criativa e consciente. Então, hoje em dia, a gente está muito voltado para essa questão do meio ambiente, até porque nós precisamos do meio ambiente. Então, tudo que nos prejudica, nós temos que procurar melhorar, né? Então, hoje em dia, existem muitos trabalhos relativos à reciclagem, né? À transformação das coisas. E aí, aqui vocês têm um site, perdão. Vocês têm um vídeo onde mostra o trabalho feito com reciclagem de garrafas PET, garrafas plásticas. Então, vocês vão acessar esse vídeo e vão ver ali vários tipos de coisas que foram feitas com utilização de garrafas plásticas. Então, vocês vão escolher, a atividade de vocês é essa, é escolher um desses trabalhos e produzir esse material. E aí vocês vão fazer o quê? Vão tirar uma foto e vão colocar para a gente no grupo, para poder todo mundo ver o que foi feito, o que cada um conseguiu fazer, né? Trocar essa experiência entre nós. Tá? Então, essas são as atividades que vocês têm para fazer em relação a esse vídeo, tá? Então, resumindo o que a gente viu agora, é que os gêneros textuais apresentam uma função social em uma determinada situação comunicativa, ou seja, a cada texto produzido, seleciono, ainda que inconscientemente, um gênero em função daquilo que desejo comunicar e em função do efeito que espero produzir em meu interlocutor. Então, quando eu penso no que eu vou querer passar para outra pessoa, eu vou escolher o tipo de texto. Se eu vou contar para ele uma coisa que aconteceu, eu vou usar um tipo de texto. Se eu vou ensinar ele a fazer alguma coisa, eu vou usar um outro tipo de texto. Tá? Então, a função, o que eu quero transmitir para ele vai ser a finalidade com a qual eu vou criar aquele texto. Tá? Os textos têm finalidades diversas e que tudo dependerá do que se pretende informar e qual o gênero textual adequado àquela determinada situação de comunicação. Então, eu tenho muitas finalidades
né, diversas finalidades e diversos gêneros de texto. Então, eu vou usar, porque os dois estão relacionados, a questão da finalidade e o gênero, então eu vou escolher o gênero de acordo com a finalidade que eu tenho, tá? Então, eu espero que vocês consigam realizar todas as atividades tranquilamente. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no grupo, é só mandar uma mensagem que eu retorno, tá? E assim, espero que nós possamos estar juntos em pouco tempo, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?